Não podemos deixar de falar da fibra ótica como excelente fonte luminosa, com tratamentos terapêuticos, inclusive. Temos LEDs de altíssima potência, a gente chama de High Bay, consegue iluminar pés direitos muito altos. Temos projetores já substituindo todas as lâmpadas de vapores metálicos e a iluminação urbana cada vez mais eficiente. Não preciso nem falar das luminárias inteligentes, internet das coisas e da automação. Absurdo que estão fazendo, é uma coisa assim, mágica. Bom, se antigamente para especificar uma fonte de luz eu optava somente pela potência, né? Hoje eu decido, se preciso. Hoje eu decido, só um segundo. Só um segundo aqui. Hoje eu decido se eu preciso de uma lâmpada ou uma luminária integrada, ou uma fita de LED ou um perfil de LED, com tal fluxo luminoso, tal temperatura de cor, com fidelidade e saturação satisfatórias, com índice de reprodução de cor acima de 95, com R9 acima de 50 ou de 80, com step de marcado em menor que 3, com a dimensão tal, com índice de ofuscamento GR menor que 16 ou 19, com determinado tipo de soquete, se é dimerizável, se não é, se determina o formato se é retangular, quadrado, redondo, né, as dimensões das peças, se ela é RGB, se ela é tunable white, né, olha a quantidade de coisa. Depois disso, aí eu procuro as marcas de fábricas que me proporcionam essa especificação, comparo a eficiência energética de cada uma, aí eu escolho a fonte luminosa. E aqui, nos softwares de iluminação, a gente cria as ambiências, os contrastes e as iluminâncias que a gente vai estudando para poder criar comportamentos, cenas diferenciadas, sentimentos diferenciados nas pessoas e ter noção se aquela iluminação está suficiente para a atividade exercida no local. Mas muito mais importante de qualquer coisa que a iluminação, por onde você passar, emane luz, seja a luz, para você e para todos que estão ao seu redor. É isso que eu quero para vocês, tudo de bom, hoje e sempre. Muito obrigada por tudo. Ok, Daniela, nós temos ainda 5 minutinhos. Você quer acrescentar alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade aí. Temos um tempinho ainda hábil. Bom, a questão, falei muito rápido, né, gente? Desculpa ter falado tão rápido assim. Se pudesse, eu ficava aqui até amanhã falando de iluminação. Quem me conhece sabe tanto que eu sou apaixonada por esse assunto. E é um assunto extremamente complexo, né? Ele é um estudo aprofundado. E nós estamos com uma tecnologia avançadíssima hoje. Tem uma situação da automação que eu acho bárbara. Vocês viram aquele cubinho que eu mostrei para vocês numa fotografia? Tem situações em que tem pessoas de terceira idade numa casa, e as pessoas fazem uma programação de automação de acordo com aquela pessoa da terceira idade. Vamos supor que ela chama Maria, tá bom? Então, eles pregam adesivo lá, Maria, no cubinho, e aquela programação tá tudo que a Maria gosta, tá? A televisão, o canal que ela gosta, o tipo de iluminação que ela gosta, o tipo de a temperatura que ela gosta no ar-condicionado, se ela gosta de janela com a cortina fechada ou aberta, tem lá as programações que ela gosta. Então, em vez dela ter toda a preocupação de aprender essa tecnologia, ela pega o cubinho, ela simplesmente coloca como uma Maria virado para cima. Ela sabe que tudo vai estar do jeito dela, né? Bom, não só mexo com pedra, mas também com agricultura, que acho que podemos melhorar nossa produtividade nas lavouras brasileiras. Rapaz, isso é a coisa que mais está me fascinando hoje em dia, é essa história. É a luz magenta, que é a junção de um LED vermelho com um LED azul. Ele é aplicado em determinadas horas, é tudo estudado. Tem uma quantidade certa e tem o espectro certo do vermelho e do azul para fazer essa composição. Eles são emanados, tem plantações de soja, de feijão e estudos em plantações de alface, foi aquele que eu mostrei ali na figura. Você não tem noção, você aumenta no ano 2 a 3 vezes a safra. A planta cresce muito mais. Por quê? Porque o que faz a planta desenvolver, crescer, é o espectro que está na faixa do comprimento de onda do vermelho e do azul. Então, é um estudo fascinante que está tendo hoje em dia. Eu acho que daqui para frente isso vai bombar. Daniela, você explicou sobre a relação do espectro luminoso com o comportamento humano. Em um ambiente de trabalho, seria mais aconselhável o LED branco ou isso varia de acordo com o que é feito no local? Muito obrigada pela pergunta, Cristine. Vários fatores vão ser analisados numa área
de uma área corporativa, vários fatores. Primeiro, a gente não pode ter uma luz homogênea completamente, porque isso causa sonolência. Segunda coisa, a gente tem realmente que ter um espectro de luz mais uma tonalidade para o branco mais azulado, ou seja, uma lâmpada mais neutra ou mais branca, para a gente ter mais a produção do cortisol. E com isso, a gente consegue, com isso também, a gente consegue ter essa produção maior do cortisol com uma intensidade de iluminância maior também no ambiente. Como nós temos grande parte do dia a iluminação de neutra, passando por uma branca mais azulada, voltando para neutra, e pequenas partes do dia com a iluminação mais amarelada, se a gente tem neutra ou branca dentro do escritório, a gente está dentro do ciclo circadiano. Mas minha humilde opinião é que, daqui para frente, todos os lugares deveriam ter, pelo menos, essa questão do tunnable white, se for um ambiente sem janela, e a composição com a luz de fora, do exterior. Mas, falando resumidamente, seria branca, uma neutra ou branca mais azulada, 4.000 Kelvin a 5.000 Kelvin, e com alguns pontos de decoração, com alguma dicrói, como a par 20, com uma situação um pouco mais amarelada, para dar um conforto, uma ambiência, e não ficar aquela luz monótona. Porque quando você olha para o lugar e está tudo aquela mesma luz, vai te dando uma moleza, um cansaço. E a preocupação principal de um ambiente corporativo é a ausência completa do ofuscamento, a luz que vem ou direta nos seus olhos, ou rebate no computador e volta para os seus olhos. Bem, temos uma pergunta aqui, Daniela. É do Luiz Eduardo Santos Castro. Obrigada, Luiz. Que você recomenda para simular os ambientes? Repete, por favor. O Luiz Eduardo está perguntando quais são os softwares que você recomenda para simular os ambientes. Oi, Luiz, boa noite, obrigada pela pergunta. Uso o software de Alux e uso o Relux, que são softwares que me dão mais discriminação mais detalhada do meu projeto, e eu consigo mostrar uma perspectiva para o meu cliente entende o que eu estou querendo propor para ele, né? Então, é o Dialux e o Relux os que eu mais uso. Não, bacana, bacana. A Luciana Moreira, Daniela, ela elogiou a apresentação e ela achou interessante ressaltar a luz e sombra, né? Ela achou interessante ressaltar esse tema de luz e sombra na iluminação. Ei, Luciana, muito obrigada pela pergunta. Luz, super importante a composição de luz e sombra. A gente trabalha com composições assim, 1 para 1, 1 para 3, 1 para 5, e a gente vai formatando aonde a gente quer que o usuário olhe. Porque os nossos olhos, eles vão em direção a maior iluminância. É uma coisa instintiva, é uma coisa do ser humano. Eu fico brincando que a luz é um controlinho remoto do ser humano. Eu boto a pessoa para olhar onde a luz está mais intensa. Então, com essa questão do contraste, eu consigo fazer uma hierarquia dentro de um ambiente, uma hierarquia visual, que faz com que o ambiente fique muito mais aconchegante, fique muito mais sofisticado, bonito, acolhedor, e a pessoa não fica com aquele mundo de informações que, na verdade, gera um estresse psicológico que ela nem percebe. Então, eu consigo, por exemplo, fazer assim, uma iluminação mais homogênea, uma iluminação mais suave. Aí, se eu tenho um quadro, eu coloco a proporção de luz mais intensa ali. Eu coloco, por exemplo, 3 vezes mais luz do que eu estou com a iluminação homogênea. Meu olho já vai olhar para aquele quadro. Se eu tenho uma obra de arte, eu coloco 5 vezes mais luz do que na obra de arte. Então, o que eu fiz? Eu botei hierarquia primeiro na obra de arte, segunda hierarquia no quadro, e o resto está homogêneo, ou seja, eu tenho um ambiente tranquilo, onde eu tenho 2 peças lindas para serem vistas, e eu entendo subconscientemente que aquela obra de arte deve ser um pouco mais importante que aquele quadro na visão do dono da casa ou do ambiente. Isso é a função do contraste de cores, essas proporções. E, falando aqui junto com o Olivier, as sombras e a luz, de acordo com que ela vem, a direcionalidade dela, ela mostra as texturas, mostra os veios das madeiras e das pedras, ela mostra as sutilezas dos materiais naturais e não naturais também.
Quando, se você não pensa direito qual a iluminação que você vai jogar em cima de uma iluminação, ela fica uma coisa chapada. Você não percebe veios, texturas, cores diferenciadas, né? Eu adoro fazer iluminação em ônix, por exemplo, né? Aquela iluminação onde a pedra fica iluminada por dentro. O tanto de iluminação que tem que ser colocado ali é uma iluminação proporcional. Eu tenho que lidar com a luz de uma forma mais suave, para ela não ficar aparecendo aqueles pontinhos da luz dentro do ônix, que é extremamente translúcido, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que cuidar, aí já é diferente, eu tenho que cuidar para não ter sombra, né? Porque se eu tiver um espaço de sombra no ônix que era para estar iluminado, fica parecendo que a lâmpada queimou ali atrás, concorda comigo? Então, essas são as meus pensamentos, assim, quando eu estou projetando, para fazer essa questão do controle da luz e sombra e dos contrastes. Espero que eu tenha te atendido, Lu. Bem, eu tenho uma última pergunta aqui, antes da gente terminar. É da Dimara Oliveira. Ela pergunta, na iluminação, quanto custa um projeto? Repete o nome dela para mim, por favor. Admara Oliveira. Oi, Admara, obrigada pela pergunta. Admara, cada projeto vai ser de um custo diferenciado, porque a gente tem várias tipologias de projeto. Vou começar pelo mais simples, que é uma consultoria. A gente vai na loja com um cliente, ou até com um arquiteto. Eu faço muita consultoria para os profissionais que estão fazendo projetos para os clientes. Então, a gente vai numa loja, fica lá um determinado tempo e escolhe as luminárias de acordo com aquele projeto, com aquela intenção de iluminação. Aí é um preço X por hora que se paga para o profissional. Vamos para o segundo projeto. A pessoa entrega um projeto de uma casa já pronto, e o profissional da iluminação ele vai fazer todo um estudo, um briefing completo, um estudo com o cliente, com o arquiteto. O respeito com o arquiteto, com o design, é o ponto principal, e é claro que o respeito com o cliente também. Então, vocês vão fazer toda uma elaboração de intenções, de conceitos, de necessidades ali em cima daquele projeto, todo em laje, não tem gesso, por exemplo. Bom, ali é outro preço, você vai demorar tanto tempo para fazer aquele projeto. Existe o projeto que a pessoa vira para você e fala, vamos lá em casa porque eu não tenho planta. É assim que o povo fala. Então, você tem que fazer um levantamento. Então, você vai cobrar por esse levantamento além do seu projeto. E existe também o detalhamento de gesso. Tem cliente que não precisa de detalhamento de gesso, tem cliente que precisa de fazer um sulco, um rasgo, uma questão de uma luminária, um sistema embutido na parede. Isso também vai te demandar um pouco mais de tempo. E aí vai ter um novo preço de projeto. O que eu falo para os meus clientes, meus alunos, quando eles me perguntam sobre preço? A gente tem que fazer aquela velha questão de imaginar, né, fazer uma proposição de quanto tempo a gente vai estar gastando ali naquele projeto, ver os nossos custos físicos fixos, nossas contas com imposto e as plotagens. As plotagens, elas são um pouquinho mais caras, porque pelo menos as minhas são coloridas. Eu faço um projeto para mostrar com a luminária com layout, outro projeto para mostrar arquitetura com a luminária, outro projeto para mostrar a cota, outro projeto para mostrar a legenda, outro projeto para mostrar os sistemas que vão ser colocados ali, qual lâmpada que vai acender com qual lâmpada, qual que acende primeiro, qual que é homogênea, qual que é de efeito, qual que é de destaque. São vários pranchas. Então, tudo isso você tem que calcular na sua formação de preço. E, tá vendo como é que é difícil? Não existe um preço X, ele é altamente variável e flexível de acordo com a sua situação. Desculpa não te falar um preço exato, mas é que é extremamente variável. Finalizar aqui agradecendo vocês todos e vamos para o próximo, né? Vamos fazer um segundo aí, vamos ver com a Melt, agradecer o Edinho da Melt, a Luísa, e vamos partir para o segundo aí, se Deus quiser, seminário, né, brasileiro de arquitetura e inovação. Obrigado a todos que participaram, e é isso aí, gente, muito obrigado pela participação de todos e boa noite, tá, gente? Alguém quer completar mais alguma coisa, falar alguma coisa? Boa noite, gente. Muito obrigada por tudo. Obrigada por esse convite maravilhoso. E obrigada por todos que nos assistiram. Tudo de bom para vocês, viu?